Oi pessoal, essa é a parte 2 do vídeo que eu gravei para vocês a respeito da economia canavieira e o Brasil colônia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a União Ibérica e as invasões holandesas aqui no Brasil colonial. Como vocês sabem, a Holanda ela era um país já rico e desenvolvido na época e ela era responsável pela refinaria e pela distribuição do açúcar que era produzido aqui no Brasil, na Europa. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica ela foi um período em que Portugal e Espanha eles foram governados pelo mesmo rei. E Portugal foi dominada pela Espanha nessa época. A União Ibérica aconteceu entre 1580 e 1640. No caso, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morreu em 1578 sem deixar herdeiros diretos, sem deixar sucessores. Assim, o Dom Henrique, seu tio, já idoso, assume o trono e falece 2 anos depois, em 1580, também sem deixar sucessores diretos. E aí o rei da Espanha, Filipe II, se aproveitou do trono vazio em Portugal, invadiu o país e impôs o governo conjunto. Assim tem início a União Ibérica. E por que o nome Ibérica? Porque Portugal e Espanha ficam na Península Ibérica, são 2 países vizinhos. Com a União Ibérica, as possessões, as colônias portuguesas passam a ser da Espanha, assim como o Brasil. Aqui nós temos um mapa da União Ibérica e vocês têm noção de todos os territórios dominados pela Espanha nesse período. Aqui desde a América do Norte, o México, toda a América do Sul, todo o litoral, a costa africana e algumas colônias aqui na Ásia. Aqui também as ilhas no Atlântico, que Portugal foi o primeiro a dominar, Açores, Madeira, as Ilhas Canárias, Cabo Verde. Aí aconteceu um acordo com a nobreza de Portugal, na qual determinou a manutenção de órgãos administrativos portugueses nas colônias, como as câmaras municipais que existiam aqui no Brasil colônia. Portanto, internamente não houve alterações no Brasil quanto à administração. O Tratado de Tordesilhas ele começou a ser ultrapassado, ou seja, aquela linha que dividia a América Portuguesa, o Brasil ao meio, ela foi aos poucos desaparecendo, porque a Espanha foi invadindo os territórios aqui de Portugal. Os inimigos da Espanha na Europa decidiram invadir o Brasil em represália ao governo espanhol. Um desses países que invadiram o Brasil foi a Holanda, porque a Holanda era considerada uma das inimigas da Espanha, e ela foi impedida pelo rei Filipe II de fazer o comércio em qualquer possessão espanhola, porque o Filipe II tinha interesses políticos e econômicos na Holanda, nos Países Baixos. Assim, o comércio do açúcar no Brasil, que tinha participação holandesa, também é atingido. Os holandeses invadem o Brasil tentando romper esse bloqueio espanhol ao comércio do açúcar. Então, as invasões holandesas no Brasil, elas aconteceram entre 1624 a 1654, numa tentativa de romper esse bloqueio econômico imposto pelo governo do Filipe II.
A primeira tentativa de invasão da Holanda foi em 1624, na capitania da Bahia, que foi um fracasso, porque as tropas do governo espanhol derrotaram as holandesas. Assim, a Holanda ela cria uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais, que ficou responsável por viabilizar recursos para invadir novamente o Brasil. Então, em 1630, uma nova tentativa acontece, e dessa vez na maior área produtora de açúcar do mundo, que é a capitania do Pernambuco. E aí a Holanda fica um período de 24 anos instalada aqui no Brasil, que nós chamamos de Brasil holandês ou Nova Holanda. E a Holanda envia aqui para Pernambuco um governante que ficou muito conhecido, muito famoso na época, que foi o Maurício de Nassau. Era um governante holandês que ficou responsável pelo controle da capitania do Pernambuco e por estabelecer um clima amistoso, um clima amigável com os brasileiros, diferentemente dos portugueses e espanhóis. O Maurício de Nassau ficou muito conhecido porque ele ficou responsável pela modernização e urbanização, especialmente da capital do Recife. Ele também ficou responsável pelo embelezamento de algumas cidades, com a missão artística holandesa aqui no Brasil, na qual os artistas holandeses vieram retratar como que era esse Brasil. O Maurício de Nassau ele também propôs financiamento para donos de engenho, para os senhores donos de fazendas. Promoveu a liberdade de culto religiosa aqui na América, na Nova Holanda, porque a Holanda era um país na qual a maioria da população era protestante. E aqui no Brasil vigorava a religião católica. Então ele permitiu a liberdade de culto na Nova Holanda. O Nassau ele foi demitido em 1644 pela Companhia das Índias Ocidentais. Aqui nós temos a capital do Recife, mostrando a sua modernização, a sua urbanização na época. Segundo as fontes históricas, Recife, na época, era uma das cidades mais cosmopolitas, mais urbanizadas na época. Em 1645 tem início a insurreição, uma revolução pernambucana, que foi um movimento luso-brasileiro, ou seja, criado pelos portugueses e brasileiros, que expulsou os holandeses aqui do Brasil. E como consequência dessa expulsão, tem início a crise do ciclo do açúcar, pois os holandeses, ao saírem aqui do Brasil, eles instalam a sua produção, o seu cultivo de açúcar nas ilhas da América Central, nas Antilhas, produzindo lá um açúcar mais barato, mais rentável e de melhor qualidade do que o nosso. Assim, acaba o ciclo do açúcar aqui no Brasil, pois aos poucos esse açúcar da América Central ele passa a valer mais do que o nosso. E assim também tem início o ciclo da mineração aqui no Brasil. Aqui mostra as áreas de possessões holandesas na América Central, em verde. Aqui vocês podem ver em verde as possessões inglesas, aqui do lado da Flórida, Porto Rico.
Aqui nós temos as possessões francesas, que era o Haiti, e as possessões espanholas, que eram as maiores: Cuba, o México, Panamá, América Central. Conforme eu já havia dito anteriormente, vocês irão realizar as atividades da apostila, o PET do volume 2, das páginas 122 e 123. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, por e-mail. Bons estudos, fiquem com Deus.